Depois de Sexta-feira 13, parte 7, a matança continua, a produtora Paramount quase desistiu de fazer mais uma continuação da franquia de Jason Voorhees. A cada investida em um novo capítulo, os cofres do estúdio iam ficando cada vez mais vazios. E o sétimo filme, com a ideia genial de trazer a Carrie, a esquisita, foi a pior arrecadação em bilheteria obtida até então. A parte engraçada é que eles nunca trataram essa franquia com seriedade. Para os produtores, foi sempre um lance meio 171 para ganhar dinheiro na facilidade. Então, em 1989, a Paramount, cansada de passar vergonha, decidiu dar sua última cartada nessa história e lançar o lendário último filme em que finalmente o Jason iria morrer de uma vez por todas. Como se eles já não tivessem feito isso 5 anos atrás. Sexta-feira 13, parte 8, foi lançado com o subtítulo original Jason Takes Manhattan. No Brasil, Jason Ataca em Nova York. Dessa vez o filme com o maior orçamento da franquia e com a ideia mais mirabolante. Vamos tirar o Jason do seu lugar tradicional, o acampamento Crystal Lake, que já foi explorado ao extremo, e colocá-lo no meio de uma das maiores cidades do mundo. Gênios! Eles só não contaram que o roteiro seria escrito por uma criança de 11 anos, os atores seriam contratados diretamente do Centro Cultural de Arte do meio da rua, e os fãs pistolariam com o fato do Jason aparecer apenas 10 minutos em uma rua de Nova York, porque o dinheiro não deu conta. A história hoje vai ser longa na medida que vai ser bizarra, porque o maior serial killer dos filmes de terror chegou ao fundo, não do poço, mas dos esgotos esfumaçantes de Nova York. Eu sou o Wes do Cinemania e chegou a hora de continuarmos a jornada do Menino do Rio. Jailson viaja para a capital fazer turismo e pintar as ruas de vermelho sangue. É o que todo mundo imaginava, né? Pois é, mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Preparados? Além dos ratos e gangues de adolescentes revoltados, Nova York tem um novo pequeno grande problema. Esta é a 8ª parte da trajetória de Jason Voorhees. Sexta-feira 13, parte 7, decepcionou pesado nas bilheterias. Aquele diretor, o John Butler, chegou a tentar produzir uma continuação direta daquela história. Exatamente, a filha da mãe da Tina Shepard, nossa Carrie do camelô, iria retornar. A ideia é que a personagem saísse de um manicômio e fosse enfrentar o Jason mais uma vez. Só que né, essa foi a história do parte 6, seu bocó. Enquanto isso, até a atriz Lara Parker Lincoln, por sua vez, escreveu um roteiro em que a Tina trabalhava como psicóloga de pessoas com problemas mentais. Só que né, essa foi a história do Hora do Pesadelo 3, sua mula. Reza a lenda que a Lara Parker Lincoln não entrou em acordo com o estúdio porque pediu um pouco mais de grana pra fazer aquela atuação de quem tá com sinusite. Então não rolou pra ela. Até o diabo desse ator que fez o namorado dela no filme tentou escrever um roteiro também. É assim? De bêbado não tem dono? Todo mundo sai botando o dedo? Pela minha bisavó, hein? Só que a Paramount não aceitou nenhum desses rascunhos e a direção e o roteiro foram dados ao Robbie Hedden. Ele era um diretor estreante que veio da produtora Universal, que tinha feito 0 coisas relevantes, tanto antes como depois desse filme. A única coisa envolvendo Sexta-feira 13 que ele participou, não tenho a informação se foi antes ou depois, provavelmente depois, foi a série Friday the 13th, lançada entre 1987 e 1990. Era só o nome, a série não tinha nada a ver com Jason. No Brasil, quando saiu em DVD, foi conhecida como Sexta-feira 13, O Legado, mas passava na Globo como Loja do Terror. Depois de tanto o Robbie Hedden tentar escrever o seu roteiro, ele chegou à conclusão de que queria tirar o Jason de Crystal Lake, porque segundo ele, abre aspas, era um lago idiota. Com isso em mente, ele tentou escrever uma história em que o Jason ataca numa espécie de cruzeiro no meio do mar, com um clima inspirado em Alien. Só depois a grande sacada de ir pra Nova York veio à tona. Mas se liga na ideia do cara. Ele queria, no mesmo filme, uma cena épica na ponte do Brooklyn, uma luta de boxe no Madison Square Garden, ele queria que o Jason passeasse pela Times Square e entrasse dentro das lojas, queria que o Jason invadisse uma peça da Broadway e, não satisfeito, ele queria que o Jason subisse até o topo da Estátua da Liberdade e se jogasse de lá. Óbvio que a Paramount não iria deixar isso ser filmado porque não tinha orçamento. Os caras deram 5,5 milhões de dólares por orçamento do filme. Só que pra gravar em Nova York é uma fortuna. Só pra gravar na rua o dinheiro já ia embora. Então ele fez um bem bolado na história e conseguiu aproveitar
aprovar o roteiro na base da gambiarra pra fazer o que queria. Vocês acham que deu certo? E só pra pontuar, a versão dublada também fez questão de deixar a sua marca registrada. Bagulho inacreditável. Vamos para a história e, em paralelo, eu vou contando mais. Nós vivemos em claustrofobia. O filme começa com a narração, famosa narração de quase todos os começos. Só que agora tem um rockzinho, que é a Darkest Side of Night. E a voz tece uma poesia descrevendo Nova York. Anos 80 total, tem até a logo do Batman do Tim Burton, que estreou naquele ano. A questão é, não podemos negar que é um ótimo cartão de visitas pra cidade. Saber que lá só tem gangues de punks malvados descolados, assaltos em becos, fumaça e ratos gigantes. De fato, se a maioria desses cenários fossem realmente Nova York, eu vou explicar por quê. Beleza, mas pra que mostrar isso? E essa narração aí, esquece, bicho, tá passando vergonha. É só besteira que esse narrador aleatório fala. Um lugar claustrofóbico? O que você tá falando, Zé Ruela? Engraçado que na época eles fizeram um pôster bem bonito, o melhor pôster desse filme, que era o Jason invadindo um cartaz com aquele famoso letreiro I Love New York. Porém, dizem que a Secretaria de Turismo da cidade vetou legal o uso desse pôster, porque segundo eles trazia uma má impressão pra Nova York. Eu não vejo nada demais. Então eles tiveram que recolher todos os pôsteres impressos, mó preju, e acabaram substituindo por aquela panorâmica de Nova York com o Jason em cima. Agora imagina eles vendo esse começo do filme com os caras roubando num beco e usando heroína. Enfim, momento esse total descolado da história, porque ela começa de verdade não em Nova York, mas em Crystal Lake. O que dá até a impressão de que Crystal Lake é um bairro de Nova York. Nova York, Crystal Lake, tudo a ver uma coisa com a outra, né? Você fumou, cara, desculpa. Dentro desse barco estavam eles, os adolescentes, chamados Jimmy e Suzy, que estavam dando uns pega pra variar. Tenho que abaixar a âncora. Tem que baixar a âncora porque o mastro ele já levantou. Quando o mano vai ancorar o barco, no fundo do lago surgiu um cabo de energia de 3.000 volts. Da onde, cara? Da onde? Porque Crystal Lake precisa de tanta energia assim. Tem um total de duas lâmpadas nesse lugar. E esse cabo gigantesco tá no fundo de uma bosta de um lago minúsculo. Quando é que botaram esse negócio aí? Quando o Jimmy volta pro quarto, a garota percebe que ele está preocupado e pergunta por quê. E a resposta dele é o que a gente já sabe. Os assassinatos que ocorreram nessa região. Que assassinatos? Tu não sabe? Como assim tu não sabe, ô demônio? Não é possível que alguém não saiba o que aconteceu nesse lugar. Claro que ela não saberia porque o filme precisa fazer a exposição sobre quem é o assassino e tudo mais. Que assassinatos? É melhor esquecer, Suzy. Então por que tu falou? Havia um menino. Seu nome era Jason York. Pera, o quê? Jason York. Jason o quê? Jason York. Quê? Jason York. Quê? Jason York. No oitavo filme os caras dublam Jason York. Jason York. A boca dele fala Voorhees e sai York. Tá, putz, aí rola um flashback da morte do menino Jason. E o moleque tem cabelo e é completamente normal. Agora eu entendi porque é o York. É porque esse daí não é o Jason, não é possível. O Jason era careca e deformado, justamente por isso ele sofria na infância. Aí ele aparece normal aqui, prova de que ninguém entende nada do que eles estão fazendo nesse filme. E é um show de atuação, o moleque tá se afogando muito. Fora que a história que ele conta é cheia de incoerências com a história do primeiro filme. Bom, enquanto ele conta a história inédita do Jason York pra essa chupeta, o próprio aparece no fundo do lago com a mãozinha aberta, todo tosco. Sim, ninguém tirou o corpo do Jason do lago de novo. E o cabo de energia tava justamente embaixo do corpo dele. A âncora agarra o cabo e começa a roçar o negócio numa pedra e simplesmente explode a parada. Mas, gente, o Jason é possuído por uma energia cabulosa debaixo da água. Engraçado que apaga a única luzinha do acampamento que era energizada por 3.000 volts de eletricidade. A menina do ouvido biônico escuta um barulho e o carinha vai olhar. E a menina tá com a boca coçando. Tenho certeza que esses atores aí pensam que estão participando de um teste de fidelidade, alguma coisa naipe programa do João Kleber, porque são as piores atuações que eu já vi nessa franquia. Essa é a melhor expressão de assustada que ela conseguiu fazer. Ou você tá de sacanagem comigo? O Jimmy dá um susto nela com uma faca falsa e uma máscara de hóquei, uma máscara igual a do Jason. Tem até a marca do machado que ele tomou na
na cabeça no terceiro filme, zero sentido. Absolute atuação mais uma vez, e Absolute calcinha. Ele tá usando calcinha. Eu tô achando muito estranha essa relação, principalmente porque eles estão neste barco pra fazer sexo e levam consigo um arpão de pesca. Mas tudo bem, o Jason York pega o arpão e aparece no quarto pra cumprir a regra slasher do sexo não pode. E a garota grita: "O Jason!" Atuação de milhões de centavos. Ela foge, cagou pro Jimmy, que leva uma arpãozada na barriga. A mina se escondeu debaixo do piso do barco e a atriz faz a melhor atuação de desespero da vida dela. Ela se entregou pro papel, deu sangue, deu sangue. Tenho certeza que o pagamento dela foi uma coxinha de frango com catupiry e um suco de acerola. Tava tão bem escondida que parece que o Jason abriu a porta da geladeira da casa dele e encontrou essa filhote de pacu. Você vê que ela até tentou fugir do Jason, metendo o arpão em câmera lenta nela, e apesar do seu esforço hercúleo, não deu tempo. Satisfação aspira, né, Jailson Vasconcelos? Empala em câmera lenta, que é pra sentir todas as sensações. Que sabor! Depois dessa bela introdução, vamos conhecer os personagens principais que estão em um cais. A primeira chama-se Rennie, que chegou de carona com a sua professora Colleen e o seu dogo. Ela recebe um presente da professora, que é uma caneta. É linda. Um verdadeiro presente. E se há alguém que saberá usar esta caneta é você. Calma, tia, é só uma caneta. Parece que você tá entregando uma espada milenar dos deuses do Olimpo pra ela. Claro que em todo Sexta-feira 13 nós temos um Crazy Ralph, o único que acredita na ameaça do Jason. Aqui é esse Manolo. E ele tem motivos, pois ele vê o barco dos dois animais que morreram sendo atracado no cais. Não que o Jason não possa pilotar um barco, mas ele estava vindo de Crystal Lake, né? Então, Lake! Crystal Lake é um lago, não é um rio. Não leva pro mar, é só uma merda de uma poça no meio da floresta. Mas beleza, o barco aparece cheio de sangue e atraca perto do navio. Aparece a professora mais irresponsável do mundo e o diretor mais irresponsável da história pra tirar uma resenha. O diretor, Charles McCulloch, menciona que a ideia de levar uma turma de formandos do ensino médio em um cruzeiro rumo a Nova York foi uma ideia dessa ser humana aqui. Se era ideia dela, ela já sabia que era ideia dela, então não precisava falar pra ela que foi uma ideia dela, mas enfim. É sabido, desde o original, que Crystal Lake está localizado na região de New Jersey. Daí, essa doente teve a brilhante ideia de alugar um cruzeiro pra sair de New Jersey pra Nova York, sendo que de ônibus você chegaria lá em 2 horas. Eu entendo porque esse velho passa o filme todo pistola da cara. A mulher gastou o triplo do orçamento nesse cruzeiro. Pra compensar, o diretor comenta que Jimmy e Susan, aqueles dois, não apareceram até agora. E a professora dá risada. Esquece esses trouxa. Mas a queridinha da professora vai, né? Rennie, aleatoriamente, é a sobrinha desse diretor estranho. E no momento que você descobrir o passado dos dois e por que a Rennie é uma pessoa atormentada, promete que não vai rir. Promete pra mim. Eu sei o que é melhor pra ela. Além desse núcleo, temos os comandantes do navio. Isso aqui é muito bizarro, porque o comandante barra capitão do cruzeiro, um senhor super gabaritado, passa toda a responsabilidade de guiar um cruzeiro gigantesco pro merdinha do filho dele, que é só um formando do ensino médio. E o capitão todo orgulhoso do filho, vai filhão. Só que o moleque é um idiota, ele não sabe fazer nada. Que diabos, cara, quem é o maluco que faz isso? Ele mesmo fica pistola com o filho. Mas foi você que mandou ele guiar o navio! E só mais uma perguntinha na humildade. Quem é esse cara? De vez em quando, o diretor lembra que o filme é do Jason e o personagem aparece por 15 segundos e depois some de novo. Fora o diretor, o doido do navio também fala do Jason de vez em quando. Esse Jason é um demônio. Só que todo mundo caga pra ele. O navio Lazarus parte pra sua incrível viagem de 5 meses até Nova York, portando vários adolescentes que só pensam em... Vou deixar você adivinhar. Sean, o filho incompetente do capitão, encontra sua grande amizade eterna do coração e fica todo feliz e sorridente em vê-la. Que linda amizade. Ah, e ele encontra também a Rennie. Só que pra ela, Sean dá um presente especial. Ele dá pra ela um colar assim horripilante. Sean, eu adorei. Nossa, mentirosa! Naja, jararaca caninana. Essa daí mente tanto que não sabe mais nem o que é verdade e o que é mentira. Quando chegarmos lá,
Podemos subir até o topo da estátua. Não pode não, acabou o orçamento. Existe outra personagem chamada J.J. Jarrett, que é uma guitarrista punk que passa todas as suas cenas acreditando fielmente que ela é a única pessoa do planeta Terra que sabe tocar guitarra. Fora que ela parece um cachorro com esse cabelo. E o seu amigo Wayne Weber, que tem uma câmera e filma coisas. É só isso. Parece que mandaram até a atriz dormir com a guitarra, porque todas as cenas da coitada se resumem a isso. Ah, é verdade, é um filme do Jason. Só eu que fiquei com a ligeira impressão de que esse diretor / tio Charles é abusivo com a Rennie. Parece que ele tá tentando seduzir a garota o tempo todo. Finalmente, a primeira a morrer é a JJ, que do nada liga a caixa de som e começa a tocar guitarra no porão do navio. Que anticlimático. Jailson aparece por trás, ela larga a guitarra pra correr melhor, só que o Jason teleporta pro andar de baixo e afina a guitarra na cabeça dela. Sim, aqui o Jason teleporta escancaradamente. A garota Rennie está no seu quarto e de repente ela fixa o olhar na janela e vê um garoto se afogando e pedindo ajuda pra mamãe. Sim, era pra ser o Jason, só que esse Jason tá parecendo mais um Enzo de shopping. Temos ainda os formandos que ficam praticando luta, o principal deles é o Julius, e as garotas que observam pela claraboia. Vamos à nossa merenda, que tal? De repente, elas vão pro cantinho dar uma cheirada numa farinha de trigo e percebemos que essa loira, a Tamara, é a maior má influência. Aparece a Rennie procurando seu cachorro Tommy, que saiu vazado depois de ver que ninguém tá respeitando o cânone, e o Jason tá lá, né? Ele tá existindo. O Silvio Santos pega as duas meninas no flagra cheirando todas e ameaça a Tamara, pedindo pra que ela volte pro quarto e termine o seu trabalho de biologia. Vou passar na sua cabine, senhorita Mason, e quero ver o seu trabalho de biologia terminado ou vou ligar para os seus pais. Só que pera, eles não estão aí pra comemorar a formatura? A mina fica pistola e decide destruir a carreira do diretor e praticamente assassinar a sobrinha dele. Mas antes, temos a morte desse personagem que tava lutando. Ele tá numa sauna de buenas até que chega o Jason, pega uma pedra quente do lado e enfia no peito do cara, que se debate, mas já é. Literalmente ele está com a pedra nos rins agora. Quando a Rennie está conversando com a professora, vem a outra bonita e do nada dá uma encostada nela e a garota cai no mar. A Tamara encostou o ombro no dela e a mina saiu voando. De novo, quando ela tá na água, vem aquele moleque e puxa a perna dela. A cena seria melhor se o Jason estivesse deformado, mas não. Uma pessoa salva a garota e a professora acha isso um incidente super normal. Eu não sei nadar. Se você não soubesse nadar, você teria morrido. Quando ela vai ao banheiro, sai sangue da torneira, por que não? E aparece quem? A mão do Enzo, que agarra o pescoço dela. A diferença é que agora ele tá deformado. Uma cena nada a ver, com uma fumaça e uma luz roxa piscando. O tiozão vai atrás da Tamara no seu quarto e adivinha? A mina está lá com seu roupão de banho e quando ele pede pra ver o trabalho de biologia dela, ela mostra a sua biologia pra ele. O que tá acontecendo com esse filme? Isso tudo era um plano pro diretor não encher o saco dela, mas isso não faz sentido, porque ela já se formou, tipo, que se dane o diretor, ele não é o pai dela. E se fosse, seria bizarro, né? Coisa mais absurda! O que você está pensando? Detalhe que o Wayne estava filmando todo o acontecido. Você pensa que isso vai gerar algum tipo de conflito na trama? Ele ameaça a garota dizendo que vai providenciar para que no próximo ano ela continue no colégio. E diz pro moleque que no próximo ano ele não vai poder pisar na universidade. Ouviu bem? Deixa eu te informar que não é assim que funciona, meu queridaço. Ah, é verdade, é um filme do Jason. Abandonaram o coitado. Meu Deus, olha onde esse navio tá. Vai pra Nova York ou vai pro Triângulo das Bermudas? Temos a queridaça tomando banho, porque né? E pra não perder o costume, Jason vai averiguar. Ela vê o Jason pela porta e fica tipo o meme da Nazaré. É muito bom. A Jamanta mete a sua pata de cavalo na porta e, claro, arranca o roupão da diva. Ele pega um cacão de vidro e já era. A porta estava aberta, mas perceba que ela tentou muito fugir, né? Se esforçou muito. No comando do navio, os irresponsáveis estão conversando e o capitão pergunta qual a idade do filho do segundo lá. Que idade tem seu filho? 9 meses. Não exija demais dele. Ele tem 9 meses! Não exija demais do seu filho de 9 meses, tá? Pega nesta bosta aqui! Jason, faça o seu trabalho. Nossa, enfiou na bunda do cara. Esse velho encontra o parceiro empalado no chão e daí Jailson chega por trás e corta o pescoço dele sem nem encostar direito. Só
Só que o Jason nem tinha chegado perto e o pescoço dele já estava cortado. De repente, esses dois sem manha aí decidem ir até a cabine do capitão e chegando lá, veem que o pai dele deu uma morrida. O Jason deixou ele em pé para cair de novo, porque o Sean convoca todos os adolescentes até a cabine, incluindo esse cara que a única fala no filme é shh, e ele chama por ajuda no rádio. O pai dele morreu e ele não tá nem aí. O filme não faz o básico, que é mostrar o personagem chorando. Tô falando sério, esse cara não tem uma fala no filme. Não escreveram pra ele nem um e-mail o que é que tá acontecendo, nem isso. Como o Jason já trabalhou 6 anos numa empresa de telecomunicações, ele arranca justamente o cabo da comunicação do navio. Alô? E o Sean não consegue falar nem Payday, muito menos Mayday. O diretor chega do nada e já vai consolar o garoto. Sean, Mas não se preocupa não, ele não tá muito triste não. o que houve com o rádio? Seu desgraçado, tem um cara morto ali no chão e tu pergunta do rádio. Jason working. Jason o quê? O diretor fica pistola que o Crazy Ralph tá falando do Jason o tempo todo e do nada fala isso. Mortos que ainda não existem. Então, meu tio, esse morto aqui não conta? Acho que esse é o morto mais ignorado da história, mas tudo bem. Nem o próprio filho liga pra ele. O Sean diz que a Rainey foi soltar a âncora do navio e ela foi mesmo. Acha que soltar a âncora no meio de uma tempestade faz algum sentido? Isso é loucura! Ah, pelo menos alguma fala nesse filme tinha que fazer sentido, né? A próxima a morrer é a Japa, que ninguém sabe o nome. Ela vê o Jason no corredor e foge até a pista de dança no andar de baixo. Então ela começa a rodar sozinha pra dar tempo do Jason chegar, lógico. Preciso dizer que pelo menos o visual do Jason é bem legal. É o Kenny Hodder, né? Não tinha como errar. Essa cena é bizarra porque o Jason começa a teleportar na frente dos olhos dela. É sério, ele aparece e desaparece em um corte de cena. Tudo isso pra ela morrer estrangulada. Todos os adolescentes anormais têm a ideia original de se espalhar pelo navio. Perfeito! Assim o Jason vai ter tempo de matar um por um sem ninguém saber. E o primeiro é o Wayne Weber, que encontra um corpo jogado e o Jason dá só um tapão na câmera exigindo seus direitos autorais. O idiota corre e cai em cima do corpo da JJ. O Jailson arremessa o mano em cima de um painel de controle e ele pega fogo. Com esse fogo, o insuportável desse diretor fica com fogo no rabo para tentar pegar o maldito que espalhou sobre o Jason. Enquanto isso, Jason vai dar um trato naquele personagem que não tem falas. Se liga nesse teleporte. Isso sim é um teleporte de responsa, usando o poder da edição. O carinha sobe no mastro, mas não tem jeito. O Jason teleporta lá pra cima em meio segundo e joga o desgraçado de lá. Pena que ele foi empalado lá embaixo e não vai poder dizer nada. Isso me lembra tanto Premonição 5. Enquanto ao Julius, ele é jogado pelo Jason no mar. A Rainey, de novo, tem uma visão do Jason criança, meio deformado, cheio de lodo e com essa atuação de quem tá... eu não sei, que merda de tremida é essa? Daí o Jason dá uma cabeçada no vidro e agarra a Rainey, uma cena clássica. E o pivetinho Jason olhando tudo. Esquisito esse olho de vidro que eles colocaram nele. Nada a ver com aquela aparência do primeiro filme. A Rainey é a única que consegue dar uma canetada no Jason com aquela caneta que ela ganhou da professora. Veja só, a pista e recompensa aplicada. E eles ainda têm a calúnia de dizer que o roteiro desse filme é ruim. Em seguida, o Sean e a Rainey quase morrem afogados numa inundação no navio. E depois encontram o diretor fumadaço da vida. Agora me escute, se quiser que as pessoas deste navio continuem vivas. Tá, vamos escutar. Tu não vai falar nada! Eles dão de cara com o Crazy Ralph, que tomou um chablau do Jason, e depois, finalmente, eles vazam desse navio do diabo num bote. Até o doguinho conseguiu subir, que lindo! Nessa hora, adivinha quem aparece? O Julius, que ficou nadando meia hora em alto mar e ainda sobreviveu. E sim, eles sobrevivem um dia e uma noite no meio do oceano. E sabe qual é a melhor parte? Não sabendo que era impossível, eles vão lá e conseguem chegar à cidade de Nova York. Estamos em Nova York! Depois de 1 hora e 4 minutos de filme, eles finalmente chegam ao lugar que é o título desse Sexta-feira 13. Eles desembarcam num porto deserto e, como todos já sabem, o Jason também conseguiu chegar até Nova York. Pois é, ele nadou um dia e uma noite pra conseguir chegar. O Jason seria ótimo como atleta olímpico, mas se você considerar que ele consegue ficar debaixo da água por um longo período de tempo, até que isso aí é aceitável. Enfim, essa cena é boa, dele olhando pro outdoor de um campeonato de hóquei com a
mesma máscara que a dele. Voltando, esse filme tem uns diálogos que não fazem o menor sentido. Uma pessoa pergunta ou fala uma coisa e a outra responde outra coisa completamente diferente. Onde será que estamos? Estamos vivos. Espere! Deixei os garotos no restaurante. Não existe mais restaurante. Eu peguei tudo que pudesse servir como arma. O que vão fazer com isso? Nada. A primeira coisa que acontece com eles na pacífica cidade de Nova York é um assalto à mão armada no meio de um beco. Engraçado que todo mundo fugiu do navio com grana no bolso, impressionante. O Ronaldinho Gaúcho decide levar a Rainey para dar uma volta e como eles estão armados e na cidade seria impossível de encontrá-la... Acho que se nos separarmos, temos mais chance de encontrá-las, tá bem? Tu não falou isso! E eles se separam mesmo! Vocês querem morrer, né? Os assaltantes levam essa pobre demônia para dar uma experimentada nas seringas e o Ronaldinho começa a farejar ela muito louco. Então o Jason, amigo da sociedade, faz o favor de meter a agulha na coluna vertebral do ex-jogador até atravessar o corpo dele. O parceiro do cara mete vários bombons no peito do Jailson, mas não adianta. A cena mais icônica desse filme, com certeza, é com o personagem Julius. E até que uma cena relativamente divertida. O Jason encontra ele numa cabine telefônica e a fuga se dá até o telhado de um prédio. Vem na cabeça do Julius a ideia infantil de limpar o chão com o Jason. Então, o mano enche o peito e começa a tirar uma luta com o serial killer do além. Porque o Jason tá zero interessado em brigar com ele e fica só recebendo os hits. Só que a barra de vida do Jason é absurda. Tanto que minutos atrás ele levou um tiro de pistola e nem gemeu. Ele leva 63 socos. É sério, 63 socos. E quando o lazarento cansa, o Jason simplesmente dá um murrão carpado e a cabeça do cara sai cantando I Believe I Can Fly e cai no latão de lixo. Brinca, todo mundo que ainda tem cabeça se reencontra. O tio com a sobrinha, que amor lindo. Jason está aqui em Nova York. Para de falar em Jason, diabo, mas que coisa! Quê? Outra cena boa com o Jason é quando eles entram numa viatura de polícia e a cabeça voadora do Julius estava flutuando no painel. O Jason, sem oferecer nenhum chocolate, agarra o policial por trás e leva ele pra dar um trato. A Rainey toma a direção e acaba atropelando o maldito com o carro. Só que mais na frente ela vê de novo o Jason criança. E de novo com o outro visual mais deformado. Nada a ver com os outros. Bizarro que a imagem fica pausada nessa hora e atrás dela tem uma mensagem subliminar da Disney. Eu tenho medo das mensagens subliminares da Disney. Então ela bate o carro porque o menino Jason é feio demais que o negócio explode. A Rainey começa a olhar pro carro em chamas, com cara de paisagem, e depois pra uma poça com fogo, e repentinamente ela se lembra do seu passado traumático em um lago. Tudo a ver uma poça pegando fogo em um lago, tudo a ver, não forçou nem um pouco. Se bem que ela tava chapada, né? Ah, meu Deus, é mesmo! A professora tava dentro do carro, virou churrasco! O importante é dizer que essa cena com a Rainey, ainda criança, e o diretor Charles, que não rejuvenesceu absolutamente nada, é um dos flashbacks mais idiotas de todos os tempos. Ele pergunta, sabe nadar ainda não, né? E joga a menina na água. Como assim, seu literalmente velho? A desculpa dele é que a garota não podia ter medo, igual ao Jason, que morreu afogado, e que ia puxar o pé dela, blá blá blá. Se você pensou que o Dr. Cru era abusador, Vamos, concentre-se! imagina um crossover com esse tio. Anda, vamos, ande! O Jason criança puxa o pé dela mesmo. E isso daí é bizarro, porque o filme nunca explica se o Jason apareceu de verdade pra Rainey ou não. O flashback acaba e fica nessa. É ridículo, ela toda revoltadinha dando esporro no professor. Nem foi um negócio tão pesado assim, supera, minha filha. Só que não, ninguém deixa o Silvio Santos em paz, muito menos o assassino shapeado. O diretor corre, entra num prédio, mas segundos depois a gente vê só ele voando pela janela. O Jason mete ele num camburão de gosma verde, que com certeza deve ter muito em Nova York, vários desses aí espalhados pelas ruas, inclusive eu acho que é o mesmo produto que eles derramaram em cima do ator mirim do Jason. Parece que todos a quem amo acabo perdendo. Ah, cala a boca, não me vem com esse conflitozinho barato. Ah, vai dar um beijo, é mesmo? Ai, que gostoso. Até agora a gente só viu os becos da suposta Nova York, e quando o Jason aparece e persegue os dois, é que vamos ver afinal o tal cenário da cidade. O
primeiro é o metrô, que é uma cena bem divertida, apesar de que, com 1000 pessoas ao redor, o Jason prefere perseguir implacavelmente só esse Zé Ruela. Nem ele lembra, muito menos eu lembro do motivo pra ele estar querendo matar esses dois. Nem em Crystal Lake eles estavam, mas isso me lembra tanto Premonição 3. E tem um cara rindo ali no fundo, deve ter sido muito engraçado nas gravações. O Sean dá um golpe de virilha na saída do vagão e o Jason é eletrocutado no trilho com o dobro da carga que fez ele ressuscitar. Pelo menos o diretor lembrou de aumentar a carga. O casal sai bem no meio da Times Square com vários jabás, vários paranauês e... Tu meteu a masculinidade frágil mesmo? Gostei! Mas como nós sabemos, o Jason também precisa visitar a Times Square para dar o seu ar da graça. Aprecie a clássica cena do Jason chutando o som desses idiotas na rua. O otário vai pra cima e o Jason mostra só o que ele tem debaixo da máscara pra dar aquela impressionada. Meu Deus do céu, tô indo embora. Tchauzinho, hein? Tchau. Vai dizer que pelo menos essa cena não é boa. Não queria cortar o barato de quem ainda não sabe, mas a grande curiosidade desse filme é que a única cena filmada realmente em Nova York é essa da Times Square. Eles conseguiram 2 dias de gravações no lugar. Todas as outras foram filmadas em Vancouver, no Canadá, e em Los Angeles. E quem manja mesmo de Nova York consegue perceber que não é e nem parece Nova York. Nova York não tem essa aparência, tá ligado? O que dá pra enganar um pouco é a cena do metrô, porque os metrôs se parecem e tudo mais. Então, apesar do filme reservar 40 minutos pra se passar em Nova York, na verdade Nova York de fato só aparece com 1 hora e 25 minutos de história. Mas não dá pra negar que o Jason vai pra Nova York. Então não é um caso pro Celso Russomano, relaxa. Uma curiosidade é que eles gravaram as cenas do Jason na Times Square com um público de verdade assistindo. As pessoas gritavam o nome do Jason. Inclusive o Kenny Horner disse que se sentiu um dos Beatles nesse dia. No meio das gravações, ele, vestido de Jason, deu uma apontada pra uma fã aleatória e ela simplesmente desmaiou. Eu também desmaiaria porque, né, Kenny Horner ainda é o melhor Jason de longe. Depois da Times Square, ele invade uma lanchonete genérica e dá pra ver que o personagem tem uma postura, uma imponência que ele não tinha nas primeiras sequências. Ele era sempre meio desengonçado, meio esquisito, mas aqui não. Ele joga um maluco num vidro da parede sem dó nem piedade. Bichão é cabuloso. A fuga dos adolescentes se estende até um beco e, encurralados pela Jamanta, os dois entram no esgoto. Porque ir pra Nova York e não entrar no esgoto é a mesma coisa de não ir. Mais uma vez temos os personagens correndo e o Jason na maior paz andando, e claro que ele conhece os atalhos dos esgotos de Nova York. Eles encontram um funcionário dos esgotos que avisa sobre um procedimento que acontece, se liga, acontece oficialmente toda noite em Nova York. Toda meia-noite eles liberam um material tóxico pelos esgotos. Isso não existe, né? Mas beleza. Quando eles estão indo em direção à saída, o Jason aparece e bota o funcionário pra mamar. Depois, quase matando o Sean, a Rainey aponta a lanterna pra ele e diz: Você não me pegou no lago, não vai me pegar agora. Então tu tá confirmando que era o Jason mesmo lá no lago. Não foi uma visão. Qual o sentido disso? Nenhum. O Jason esquece. Bicho, ele esquece que deixou o Sean vivo pra sair atrás da menina. Ele sempre faz essas cagadas. A Rainey joga um barril de líquido tóxico na cara dele e finalmente o bicho tira a máscara, revelando sua cara bizarra de urina. Acho que esse Jason ultrapassou os limites do aceitável pra feiura, hein? Descobrimos aqui a grande fraqueza do Jason: lixo tóxico. Ele fica bambeando, parecendo um bebum com essa cara de decepção. Finalmente o Sean e a Rainey sobem as escadas, mas não tão fácil. Jailson Mendes agarra a Rainey, só que o lixo tóxico já tava vindo pique tsunami. O Jason vomita água, ok, faz sentido, e depois ele toma um banho bem saboroso desse líquido. E é assim que o Jason dá seu último suspiro, só a capa da gaita. Quando a água recua, adivinha quem aparece? O menino do rio. Só de ele aparecer já não faz sentido. O Jason tomou banho de lixo e voltou a ser uma criança, e uma criança completamente normal de novo, e de sunga. Não venha me dizer que isso é uma visão da Rainey, porque este animal também está vendo. E o melhor de tudo é que o Jason virou uma criança que ainda está viva porque está se mexendo, e eles nem tchum. Deixa esse moleque aí. No final, ignorando todos os fatos que aconteceram, incluindo a morte de todos os seus amigos de turma, a professora que ela matou, o diretor que era o seu tio e morreu, o capitão do navio que era pai dele e foi degolado, eles perderam tudo, foram até assaltados, mas resolveram sair por aí tranquilamente pra dar um rolê em Nova York.
felas da... Então é isso, maníacos. Se você achou que Sexta-feira 13 parte 7 era um filme incoerente, cheio de furos, personagens ruins e tudo mais, vem o parte 8 e mostra como é que se faz, como é que se destrói uma ideia interessante. Parece que o filme todo é feito na base da preguiça. O roteiro é uma bagunça de fim de festa, os diálogos são bizarros de tão clichês e idiotas, os personagens são completamente unidimensionais e o único aprofundamento, no caso da Rennie, é imbecil, é risível. Fora que ninguém aí assistiu os outros filmes, eles não sabiam de nada do que eles estavam fazendo. Aí eu tô vendo, eu consigo sentir que vai vir um cara, tem sempre um desses, que chega nos comentários e fala assim: você quer botar defeitos onde não tem, fazer graça onde não existe. Quando eu assisti na minha época, a gente não ligava pra isso. Primeiro que gosto é pessoal. Esse aqui não é só um vídeo de nostalgia, de achar a experiência pessoal dentro das coisas. Não, é um vídeo de análise detalhada e eu não posso passar pano porque eu acho que são pontos ruins, bons, engraçados, curiosos e até sem sentido desses filmes. Não pode ser en passant, eu tenho que analisar direito, senão esse vídeo não tem propósito. Então tenta deixar a nostalgia um pouco de lado para analisar o filme pelo que ele é, uma belíssima de uma bosta. Só que, na sinceridade, esse filme é tão ruim, mas é tão ruim que ele dá a volta e fica divertido. Principalmente a parte de Nova York, eu acho que dá pra assistir bem tranquilo, porque o personagem Jason, nesse mar de merda, ainda continua muito bom. E se a parte 8 está no fundo do poço, você vai descobrir que o fundo do poço tem porão, porque Jason vai para o inferno, chegará ao Cinemania em breve. E agora sim, meus consagrados, vocês verão o que é ruindade. Se você gostou, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí Jason York, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você realmente sabe o verdadeiro nome do Jason. E se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Lembrando que todos os episódios do Review do Maníaco, a trajetória, reassistindo e tudo mais, estão disponíveis no Spotify e no YouTube Music, beleza? O link vai estar aí na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. The light